Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Estrela da Seara, de Salvador, na Bahia. Nosso cordial boa noite, nesta noite do dia 3 de julho, sexta-feira de 2020, nós estamos aqui em São Paulo, está fazendo um friozinho, nós não estamos reclamando do frio não, as noites paulistanas de julho são frias mesmo. Eu sou Afonso Moreira Júnior, médium, orador e escritor, autor, entre outros livros, dos romances Alma de Mulher em Corpo de Homem e Frei Galvão, Os Sonhos e o Destino de um Santo. Por que eu estou aqui? Quero agradecer o convite dos companheiros dirigentes do Centro Espírita Estrela da Seara, que nos trouxeram até aqui para falar um pouquinho sobre o capítulo que antecede o estudo do livro Quando Voltar a Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. O capítulo do livro, o livro é belíssimo, muito bonito, traz uma lição espiritual de grande alcance. Nós vamos falar sobre o início do livro, proginasma histórica. A expressão a gente fica um pouquinho assim, curioso, parece estranha, mas proginasma, na verdade, significa prefácio. Pronto, ficou fácil de entender. Nós vamos falar sobre o prefácio histórico, o cenário, o momento histórico, as ocorrências, como Jesus era esperado, tudo aquilo que antecedeu a Jesus. Naturalmente, de acordo com as nossas restrições, nós trazemos aqui, nesta noite abençoada, algumas anotações, alguns apontamentos que nós queremos dividir com todos aqueles que querem conhecer um pouquinho o cenário que antecedeu a Jesus Cristo ao longo do tempo. Então nós vamos começar, como fazemos sempre os nossos trabalhos, em prece. Então eu convido a todos que estão nos acompanhando nesse instante, que desejarem estar conosco nesse momento de prece, a fechar os olhos suavemente, a mentalizar a figura de Jesus. Vamos nos lembrando das palavras de Jesus abençoadas. Quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, aí eu estarei. Na certeza da presença espiritual de Jesus entre nós, com o seu evangelho aberto, aqui na tribuna, nós vamos dizer: Pai Celestial, de infinita bondade, de infinito amor, de infinita misericórdia, ternura e justiça por todos nós. Pai Celestial, abençoa este nosso esforço de nos reunirmos em nome de Jesus para estudarmos o seu Evangelho e dele tirarmos lições de vida que nos façam melhores, que nos ajudem a ser melhor, para melhorar o mundo e levar a todos a esperança, a fé e a caridade. Pai amado, abençoa o nosso Brasil. Abençoa, Senhor, o Brasil com a tua paz, com o teu santo amor. Dai-nos, Senhor, forças e sustentação nesse momento de transição pelo qual o mundo, a nossa pátria, estão passando. Graças te damos, Senhor, pela maior fortuna que tu entregaste em nossas mãos. Depois da vida que é eterna, a tua imagem e semelhança, a maior fortuna que poderíamos esperar, o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Proginasma histórica. Vamos ver do que se trata este prefácio. Para quem está chegando aí agora, nós estamos falando sobre o livro Quando Voltar a Primavera, de autoria do Espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Nosso capítulo Proginasma Histórica, Prefácio Histórico. Mais uma vez agradecemos a audiência de todos aqueles que acompanham o canal do YouTube do Centro Espírita Estrela da Seara. E mais uma vez agradecemos a oportunidade a esses nossos irmãos de Salvador, na Bahia, porque nós estamos aqui em São Paulo, a oportunidade de poder trabalhar um pouquinho em conjunto para levar o Espiritismo com Allan Kardec a todos os corações aflitos, desejosos de ganhar a luz e o entendimento para uma vida melhor. Muito bem.
Vamos então ao cenário que antecedeu a Jesus. Nós sabemos que os hebreus ganharam esse nome porque eles eram filhos de Éber, então ficou hebreus, filhos de Éber. Em 2166 vem Abraão, o patriarca dos israelitas. Em 1898, nós estamos aí, claro que nós estamos falando numa época antes de Jesus. 2166 não é uma data precisa, não há como precisar uma data, há inclusive algumas divergências entre os historiadores, mas é a vinda de Abraão, o patriarca dos israelitas. Em 1898, um dos filhos de Jacó foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Olha só o que aconteceu com José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. É uma história muito bonita e José, naturalmente, vai aproveitar, como ele tinha Jeová no seu coração, Jeová, o Espírito que estava à frente, o Espírito mentor do povo israelita, ele tinha grande amor por Jeová, seguia as leis de Jeová, os conselhos de Jeová. E José vai se destacar, a história é cheia de peripécias e não cabe em nossa exposição, mereceria até uma aula à parte, mas José vai se destacar, vai conquistar no Egito, onde se encontra, vai conquistar a confiança, a simpatia do faraó, e depois do faraó vai se tornar o homem de maior poder no Egito. Nós vamos mais à frente e vamos a 1526 a.C. com Moisés. A vinda de Moisés é determinante para o povo israelita. Por quê? Porque Moisés vai tirar o seu povo, a sua gente, do Egito, onde eles eram escravos. Ele vai tirar o seu povo do Egito, ele vai se arriscar, ele que era uma figura proeminente da nobiliarquia egípcia, porque ele havia sido adotado, ele estava ali numa condição privilegiada da nobreza egípcia, mas ele abre mão de tudo isso quando ele toma conhecimento, ele se sensibiliza para os sacrifícios, o sofrimento do povo de Abraão, os hebreus, que estavam ali na condição de escravos. Ele vai descobrir que, na verdade, ele também faz parte desse povo e que ele deveria, na verdade, também estar na condição de escravo. Muito bem, ele vai lutar pelo seu povo, ele que era médium, que era inspirado por Jeová, o Espírito que estava à frente, iluminando o caminho deste povo, e como todos conhecem, ele vai levar o seu povo através do deserto até a terra prometida de Canaã. 1446, antes de Jesus Cristo, nos nossos apontamentos, nós temos o Êxodo, que é a travessia do Mar Vermelho. Muito bem, num resumo bastante rápido, em seguida Moisés vai trazer a tábua dos 10 mandamentos. Quero agradecer a equipe que está me acompanhando aqui nesta noite, a Mary Cristina, quero agradecer também ao Alex Monteiro, nosso companheiro aí, que dividiu comigo as pesquisas que nós estamos apresentando aqui na noite de hoje. Muito bem, então Moisés é o grande líder deste povo e vai levar o povo de Abraão para a terra prometida. Moisés não vai chegar à terra prometida, ele vai desencarnar no Monte Nebo, contemplando, não é? Aquelas terras onde se instalaria o povo que ele havia arrancado da escravatura, trazido à liberdade, e depois de 40 anos no deserto, estavam finalmente ali à frente da terra prometida por Jeová. Muito bem. Então, este aqui por assim dizer, um pequeno apontamento que nos remete às considerações agora
um pouco mais precisas em torno do povo israelense. Eu tenho um livro muito interessante aqui, A História. É um livro muito interessante. Não é um livro espírita, não é. É um livro, A História, a Bíblia contada como uma história do começo ao fim. Porque é muito difícil para a maioria das pessoas ler a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Apocalipse. E neste livro, que é por assim dizer, uma adaptação da Bíblia, nós encontramos de forma sequencial e bastante clara, leitura bastante agradável, tudo aquilo que está no Antigo, no Novo Testamento e no Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Então, nos nossos apontamentos, revendo aqui, nós colocamos os hebreus como os filhos de Éber, e conforme está assinalado no 10º capítulo da Gênese, que é o Antigo Testamento. Os israelitas se iniciam, essa terminologia israelita se inicia a partir de Jacó. O povo de Moisés vai se dividir, e aqueles que vão seguir Judá, os judeus, vão conquistar, vão adquirir a terminologia de judeus. Eles dividem-se israelitas e judeus. Israel versus Judá. Os irmãos se dividem, vão combater entre si. Começa a era dos reis, com Saul no ano 1010, Davi no ano 970, tudo antes de Jesus. Salomão, 930 antes de Jesus. Mas eu queria, nesse instante, me referir a uma preciosa informação que nós vamos encontrar no livro A Caminho da Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Porque é uma salada o Antigo Testamento, é uma salada. Naturalmente, muito difícil de ser uma salada, porque apresenta a história de um povo multifacetado, dividido, atormentado por dúvidas, por guerras, por orgulho, como são a história de todos os povos. O Espírito Emmanuel, ele nos dá uma panorâmica sobre o povo de Israel, que naturalmente eram também parte dos exilados da capela. Então ele diz assim: dos espíritos degradados na terra, os exilados da capela, foram os hebreus aqueles que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Então eu faço aqui um parêntese, interrompendo aqui as palavras de Emmanuel, para fazer um comentário. Então veja, por que o povo de Israel estava na terra? Porque tinha sido exilado de Capela. Por que eles foram exilados de Capela? Porque Capela, conforme nós conhecemos a história, Capela estava para ser promovida para mundo de regeneração, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Mas o povo de Israel, em Capela, hoje não tem café, só água mesmo. Em Capela, pelo seu orgulho, por características que carregavam, não puderam ficar em Capela, não puderam participar desse mundo de regeneração. Então, por força do seu orgulho, eles foram exilados de Capela. Não só eles, como outros povos que estavam lá. E eles vêm para a terra, naturalmente, com todos os conhecimentos que tinham adquirido, com a evolução intelectual que haviam conquistado. E começam
uma nova epopeia na Terra, que era naquela época um mundo ainda primitivo, tá bom? Então, só para explicar, porque a gente não pode, eu tenho visto aí algumas palestras sobre o que antecedeu a Jesus, e o povo de Israel muitas vezes é colocado como mártir, não é? Como um povo perfeito. Não, eles tinham as características de nobreza, tinham orgulho, tinham vaidade, eles tinham naturalmente imperfeições que faziam com que eles estivessem na terra para vivenciar uma oportunidade de crescimento espiritual. Então isso aí precisa ficar claro para nós. Muito bem. E o Espírito Emmanuel prossegue aqui em A Caminho da Luz. E o Espírito Emmanuel diz: consciente da superioridade de seus valores, o povo de Israel nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Então, o povo de Israel, sentindo-se eleito como o povo escolhido por Deus, deixou-se levar mais uma vez pelo orgulho e pela vaidade, e naturalmente acrescentando a carga espiritual que nos traz a lei de ação e reação, dívidas que precisaram ser quitadas ao longo das encarnações. Bom, o Espírito Emmanuel naturalmente se refere a Moisés e vai fazendo aí alguns paralelos. Tem um apontamento interessante aqui do Espírito Emmanuel, que ele se refere ao judaísmo. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Ou seja, mais para frente, diante do nascimento de Jesus, diante da pregação de Jesus, o judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, o povo de Israel não sabia que toda salvação tem de começar no íntimo de cada um. E, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Bom, esse é o Espírito Emmanuel. Como referência, nós temos também aqui nesta noite a Bíblia de Jerusalém. Nós, no Espiritismo, adotamos a Bíblia de Jerusalém, que está sempre mais próxima dos originais, sem outras deturpações e interpretações que muitas vezes prejudicaram passagens preciosas desse livro. Eu queria, nesse instante, assinalar que no ano entre 730 antes de Jesus e 720 antes de Jesus, o povo de Israel estava dividido. O povo de Israel estava dividido. Era Israel contra Judá. Então o povo de Israel estava dividido e estava enfraquecido. Salmanas, o conquistador
assírio, vem da Assíria, Salmanas V, e as páginas da história se viram. Salmanas V vem da Síria e conquista uma parte do reino de Israel. Então, Salmanas V, entre 730 e 720, ele invade Israel, conquista Israel. E estava dividido Israel e Judá. E Judá, com a invasão de Salmanas, ganha tranquilidade, ganha oportunidade de crescer e de prosperar. Porque a briga entre o povo de Israel, na verdade, uma guerra civil que estava acontecendo naquele instante, ela termina com a conquista de Israel por parte dos assírios. Muito bem. Nós vamos dar aí um salto na história para ir até o ano 63 antes de Cristo. 63 antes de Jesus Cristo. O general Pompeu, Império Romano, conquista a Judéia. Ele conquista a Judéia e a Judéia passa a ser uma colônia, uma propriedade do Império Romano. Então, o povo de Israel perde a autonomia, mas mais à frente, no ano 49 antes de Jesus Cristo, o imperador Júlio César, ele dá ao povo de Israel, ele outorga, ao povo de Israel uma condição que permite que este povo continue cultuando a sua religião, os seus costumes, que os seus costumes sejam mantidos de acordo com as tradições. Então é aquilo que em latim se expressa religio lícita. Tanto é que os israelenses gostavam muito de Júlio César. E quando Júlio César, o imperador de Roma, ele desencarna, Israel, o povo de Israel sentiu muito a perda deste que lhe deu, apesar de ter conquistado a sua nação, lhe deu a possibilidade de continuar mantendo a sua cultura, os seus costumes e a sua religião. Muito bem. Herodes era, naquela época, o governador da Judéia. Ele foi, após a sua morte, ele foi substituído por Arquelau, Herodes Antipas e por Filipe. Herodes Antipas era filho dele e Filipe também era filho dele. Então, a Judéia passou a ser governada por este tripé formado por Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. As páginas da história se viram, se desdobram, mas enquanto isso, eu quero ver aqui com vocês, neste livro precioso de autoria de Edgar Armond, Os Exilados da Capela, uma publicação da livraria Allan Kardec, editora de São Paulo. Eu quero ver aqui alguns comentários que nos possibilitam entender que a vinda de Jesus, ela estava prevista não apenas pelos profetas de Israel, mas outros povos também tinham a noção de que num determinado momento histórico da humanidade, a divina providência, o Pai Celestial, o Criador, nos traria o Messias. Então, o comandante Edgar Armond, ele faz aqui algumas colocações. Ele diz assim: por isso, repetindo no livro Os Exilados da Capela, de Edgar Armond, uma publicação da livraria Allan Kardec, editora de São Paulo. Então, Edgar Armond diz assim, e ele se valeu naturalmente de uma pesquisa histórica, mas também mediúnica para estas colocações. Edgar Armond diz assim: por isso a crença em um Salvador divino foi se propagando no tempo e no espaço, atravessando milênios, e a voz sugestiva e influente dos profetas de todas as partes, mas notadamente os de Israel, nada mais fazia que difundi-la, tornando-a por fim universal.
E ele cita o Espírito Emmanuel, que nós acabamos de assinalar aqui na obra A Caminho da Luz. É por essa razão, diz o Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do emissário. A tradição messiânica, ela começa na Índia lendária, e ele vai por aí afora assinalando aqui algumas considerações que ele chama de uma santa intuição. Todos os povos esperavam Jesus em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos sua expressão sublime e divinizada. Faço uma pausa para comentar. Trata-se do livro Os Exilados da Capela, do comandante Edgar Armond, uma publicação, é um livro muito conhecido, muito estudado, da nossa livraria Allan Kardec, livraria editora Allan Kardec. Então, prosseguindo as palavras do comandante Edgar Armond, ele diz: os tibetanos o aguardavam na forma de um herói que regularizaria a vida do povo e o redimiria de seus erros. Era Khyentse, o santo, que não tinha pai humano, era concebido de uma virgem e existiria mesmo antes que a terra existisse. Diziam dele: será o Deus homem, andará entre os homens, e os homens não o reconhecerão. Feriu o santo, dizia a tradição, rasgai-o com açoites, ponde o ladrão em liberdade. Veja-se em tão curto trecho quanta realidade existia nesta profecia inspirada. Palavras de Edgar Armond no livro Os Exilados da Capela. Pelo ano 500 antes de Jesus Cristo, muito antes do drama do Calvário, e no tempo de Confúcio, que era então ministro distribuidor de justiça do Império do Meio, foi ele procurado por um dignatário real, que o interrogou a respeito do homem santo. Quem era, onde vivia e como prestar-lhes honras? O sábio Confúcio, com a discrição e o entendimento que lhe eram próprios, respondeu que não conhecia nenhum homem santo, nem ninguém que no momento fosse digno desse nome, mas que ouvira dizer que no Ocidente haveria, um certo tempo, um homem que seria aquele que se esperava. Então, 500 anos antes de Jesus Cristo, Confúcio já estava prenunciando a vinda de Jesus. Na Índia, toda a literatura sagrada, prossegue aqui o comandante Edgar Armond, na Índia, toda a literatura sagrada dos templos estava cheia de profecias a respeito da vinda do Messias. O Bharata Shastram, por exemplo, dizia em um de seus belos poemas que em breve nasceria um Brahma, na cidade de Sambelam, na morada de um pastor que libertaria o mundo dos Daitas, demônios, purgaria a terra dos seus pecados, estabeleceria um reino de justiça e verdade e ofereceria um grande sacrifício. O Skanda Purana dizia: quando 3.100 anos da Kali Yuga se esgotarem, o Rei da Glória aparecerá e libertará o mundo da miséria e do mal. O Agni Purana assinalava que um poderoso espírito de retidão e de justiça apareceria em dado tempo, nascendo de uma virgem. E o Vrihad Kata anunciava que nasceria em breve tempo uma encarnação divina
com o nome de Vikrama. E Edgar Armond prossegue, dizendo que na Pérsia, veja, tudo isso, gente, é um estudo histórico onde